Olá, internautas, sejam bem-vindos a um novo episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, sempre recebendo aqui figuras ilustres, importantes da nossa sociedade para falar do Nordeste, do Brasil. Quem sabe hoje a gente até fala do internacional também, né? Que isso tem uma grande experiência na área da educação. Eu queria lhe perguntar sobre Trump, o que é que ele está fazendo com as universidades. Estamos aqui com Alfredo Macedo Gomes, reitor da Federal. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Pena que, em função, né, esse mote de uma confusão grande aí com o concurso de vocês, né? Mas vamos falar também de educação, com certeza. Seja bem-vindo. Eu quero inicialmente agradecer pela oportunidade, né, de conversar com você, Jamildo, que eu admiro muito, né? Obrigado. E também com todo mundo que acompanha o seu trabalho, né? Tem muita gente que admira o seu trabalho, que vê no seu trabalho assim um elo de confiança, né, do conjunto de informações, né, que circula, fazer bem a cabeça das pessoas de forma segura, de forma precisa. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você aqui e fiquei absolutamente à vontade para trazer os temas que você considera importantes para a gente conversar, viu? Perfeito, obrigado. Eu vou ler aqui um breve resumo, porque o currículo do homem é muito grande, mas a gente fez um breve resumo aqui. É psicólogo, mestre em sociologia e doutor em educação pela University of Bristol, nos Estados Unidos, não, Reino Unido. Reino Unido. Natural de Ouricuri, o que é muito bom, né? A gente tem aqui todo o Pernambuco representado. Professor e pesquisador da UFPE desde o início dos anos 2000, com atuação destacada em políticas públicas de educação superior e gestão acadêmica. Foi diretor do Centro de Educação da UFPE, coordenou o programa de pós-graduação em educação, eleito reitor da Universidade Federal de Pernambuco ainda em 2019 e, o senhor me disse, ainda agora vai até 27. Vai até 27, fui reeleito em 2023. Isso. Sua trajetória é marcada pela defesa do ensino público, gratuito e inclusivo e pela promoção de uma gestão democrática na universidade. Deixa eu começar lhe perguntando, tem algum erro ou tem não? É isso Nenhum aí, né? Eu, tá perfeito. Sabe que o senhor foi secretário executivo de João Paulo na Prefeitura do Recife. Ele, inclusive, saiu em sua defesa aí de maneira bem honrosa, né? Isso, João. Faço um agradecimento. Inclusive, ele fez um depoimento na LEP muito importante, né, para levar a questão para lá, para os deputados, mas isso repercute em todo o Estado, isso, né? Aí ele pergunta, o senhor filiado hoje a algum partido é candidato a deputado ou algo assim? Porque em função dessa polêmica, alguém diz, não, quer fazer média com um determinado setor? Não, eu sou reitor da Universidade Federal, me dedico à pauta da educação e da universidade há muito tempo e tenho, portanto, por objetivo finalizar meu mandato, trabalhar para concretizar as ações. Nós temos feito muitas ações importantes na universidade, entre elas a implantação de um novo campus, que é o Centro Acadêmico do Sertão, que já começou com 4 cursos, já está em funcionamento. Um deles um golaço recente, que foi Sertânia, né? Em Sertânia. O Centro Acadêmico do Sertão é em Sertânia, com 4 cursos. Para o ano nós vamos abrir mais 2 cursos, estamos na negociação com o Ministério da Educação, abrir medicina e medicina veterinária para completar 6 cursos nesse campus, né? E em 2030 o objetivo é ter 2.800 estudantes lá. Então, e a vocação lá da região, né? A vocação é importante. Nós temos um curso na área de energias renováveis, engenharia de energias renováveis, porque tem todo o potencial lá de pesquisa e de geração de energia solar, eólica. Temos também um curso de engenharia de recursos hídricos e meio ambiente, uma vez que o processo de transposição estabeleceu 5 barragens naquela região, é preciso conhecer, pesquisar, para preservar e, obviamente, formar quadros qualificados para atuar também nesse campo, né? Temos um curso de gestão pública, a Jamildo não tem, assim, é muito importante formar gestores para os municípios. Os prefeitos sabem melhor do que ninguém, né? Isso, às vezes se elegem, querem formar uma equipe e não tem de verdade. E um de licenciatura em História. E estamos, portanto, na negociação para implantar em 26 o de Medicina e Medicina Veterinária, também dentro da tradição lá da questão da caprinocultura, né, que é importante a gente fortalecer a economia local, etc. Então, é um curso muito aderente à realidade local, fruto de muita escuta, audiências públicas, na região, de maneira geral, de Mochotó, Ipanema e Pajeú. Então, a gente acertou
e os recursos são vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, do PAC. Não é parte do orçamento da Universidade Federal, é um recurso extra. Perfeito. Mas, para resumir aí, não é candidato, nem vai ser. Isso, não sou candidato. Isso é importante para poder dar credibilidade justamente às iniciativas, né? Ninguém dizer que está politizando. Reitor, quando surgiu a proposta de uma turma especial de medicina vinculada ao Pronera, no campus de Caruaru? Qual foi o passo inicial da concepção desse edital? Deixa eu colocar. Começar a entrar no assunto. O Pronera, é importante destacar, é uma política pública consolidada, né? Vem aí de 1998. O que acontece é que, em determinados governos, né, você tinha um volume maior de recursos e um maior compromisso de informação com o pessoal assentado, né, com quem está na reforma agrária. Isso foi criado lá atrás, Fernando Henrique Cardoso, depois teve muita atenção dos governos Lula e Dilma. Com o governo Temer e Bolsonaro, novamente uma retração muito forte e uma desmobilização, portanto, dessa pauta. E retomou agora, em 23, com uma atenção especial do governo, fortalecimento do INCRA, etc. Em 2023, nós tivemos reuniões no INCRA para discutir essas possibilidades, levantar quais seriam áreas que poderíamos fazer, portanto, essa turma. E eles expressaram, né, conjuntamente conosco, a intenção de fazer formação na área médica. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade, isso é uma realidade brasileira, nacional, de levar o pessoal para trabalhar no interior, né? Então, essa preocupação emergiu e nós começamos ali em 23 a discutir isso. Naquele contexto de 23, não tinha ainda orçamento dentro do INCRA. O INCRA precisaria, portanto, buscar recursos, fazer os orçamentos. Então, isso foi sendo negociado, 24 a coisa já se estabilizou e a gente começou efetivamente a fazer isso. E esse ano nós concretizamos, né, com a transferência do recurso para a Universidade Federal, né, a aprovação, né, no Conselho Superior da nossa universidade, no Conselho Universitário, e a parceria se deu, né? Então, está bem estabelecido, é uma área necessária. O Centro Acadêmico do Agreste tem um curso de medicina consolidado, muito bem avaliado, igual ao que de Recife também, nós temos 2 cursos de medicina. Então, a intenção, portanto, era ofertar essa turma, né, visando a formação de médicos, de assentados, pessoas que já têm crédito fundiário também se inscreve, pessoas que são professores e professoras dos beneficiários. Então, é um grupo amplo e as pessoas quilombolas também, né? Então, daí saiu essa parceria, assinamos a parceria com o Pronera, / INCRA, né, e tocamos essa iniciativa. Gerou essa polêmica, né, que nós temos acompanhado. A notícia boa é que a segunda liminar caiu agora de manhã, nós recebemos a decisão do desembargador, ficamos muito felizes. São parentes, agora de manhã, sexta-feira, porque a gente... Isso, sexta-feira. Hoje, sexta-feira de manhã, caiu a segunda liminar, né, que visava impedir o andamento do edital e, consequentemente, os passos seguintes. Que nós temos agora, nós temos 1.210 inscritos, né, para concorrer a 80 vagas. São candidatos de todo o Brasil. A maioria dos candidatos, né, são, obviamente, aqui da região de Pernambuco e do Nordeste, mas tem gente de todos os estados, praticamente, né? Então, é uma concorrência boa, né? Dali a gente pode, obviamente, fazer uma boa seleção dos candidatos, como é de praxe na universidade, né? Para que possamos seguir com o curso. Perfeito. Eu vou perguntar sobre risco de fraude. A gente busca ser plural, a gente ouve muita gente, e um auditor me contou isso. Olha, e se uma pessoa poderia se mudar para o interior, vestir uma camisa do MST e passar no concurso sem ter que enfrentar uma concorrência tão alta? Isso seria possível? Eu acho que é uma visão preconceituosa que está expressa nessa fala, né? Porque, para fazer isso, a pessoa tem que estar inscrito nas políticas do INCRA. Então, quem se inscreve nesse processo já está, portanto, listado na política do INCRA para poder fazer isso. Não existe condição nenhuma de uma migração imediata para se inscrever, né? Então, isso está fora. A outra coisa, são pessoas que cumprem os requisitos, né, de já ter concluído o ensino médio. Isso é
uma condição sine qua non para entrar na universidade, em todas as universidades públicas ou privadas, né, tem que ter essa questão. Então, essa possibilidade aí é zero, da gente ter gente que se inscrevendo, vestindo uma camisa assim. E não é preconceito também dizer assim que é voltado para o MST, né? Porque não se trata disso. A política é para sentados, para acampados. É claro que a gente tem uma interface com a questão da pauta do movimento social do MST, que reivindica cursos para essa área, mas essa iniciativa é da Universidade Federal de Pernambuco e do INCRA Pronera. Perfeito. Quais foram os estudos internos e critérios técnicos que embasaram a decisão de reservar 80 e não, sei lá, 100, 200 ou suplementares, que é sempre importante dizer, né? Para beneficiários da reforma agrária, sentados, quilombolas. Como é que vocês chegaram a esse número de 80? Nossa turma regular de Caruaru, né, do curso de medicina, tem 80 vagas. Então, nós nos baseamos na nossa capacidade docente para fazer essa oferta. Então, dobramos o esforço docente nessa conjuntura. Há recursos, portanto, para a execução. Não custa, é zero custo para a Universidade Federal, uma vez que é plenamente financiado. Isso. Então, basicamente, a gente tentou conciliar dois critérios: a nossa capacidade docente, né, dobrando, portanto, o esforço docente, e que nós já temos as condições para formar 80 pessoas regularmente, nós vamos fazer isso. O campo de prática, ou seja, quem vai formar médico precisa de campos de prática vinculado aos hospitais de maneira geral, então isso também está plenamente consolidado e atendido. E a demanda para formar um número razoável, né, de médicos e médicas para atuar, portanto, no interior. É como se vocês tivessem atendido especificamente uma demanda do INCRA, né? Mas, assim, operacionalmente, você tem lá uma estrutura que tem 80 que já são irregulares. Como é que vai fazer para conciliar? Precisa de mais espaço? Não, os espaços, nós temos espaços. O centro, o curso de medicina, onde funciona, é inclusive um prédio novo, foi inaugurado por a gente ali em volta de 21 ou 22, né? Então, um prédio bastante importante, são praticamente um térreo e mais 3 andares, então tem laboratório, simulação, etc. Então, não temos problema de espaço, né? O esforço docente também está sendo consolidado nesse sentido, porque haverá as disciplinas específicas para as duas turmas. O ruim nesse momento, que é em função desses processos, dessa judicialização, que eu chamo de judicialização da lacração, tá certo? O ruim disso é porque nós não conseguimos andar com o calendário junto um do outro. Vai acabar entrando depois? Em função disso, o ingresso vai ser um pouco depois, né? Nós estamos aí no processo, talvez o ingresso seja por volta final de novembro ou início de dezembro. Estamos regularizando todo esse processo, tendo em vista a seleção. Esse aqui eu acho que o senhor já respondeu. Como se deu a parceria com o INCRA para custear esse curso, né, que vem recurso específico dele, o papel específico da UFPE na formulação do convênio. Então, vamos passar. Em face das críticas sobre a isonomia e igualdade de critérios, como a UFPE justificará que esse edital não prejudique o vestibular regular ou crie, chamam de diferenciações injustas, aí, o que o senhor chama de lacradores? Pois é, na prática, assim, com essa segunda decisão derrubada dessa liminar, ficou mais uma vez consolidado o entendimento, né, que as questões que de respeito que eles chamam da questão da isonomia de ingresso, de respeito ao curso regular, tá certo? Ele é amplo, é aberto, participa do processo seletivo do Enem e do SESU, né? Nós estamos fazendo uma turma específica, veja só, dirigida especialmente para uma política do Pronera, reforma agrária. Todo e qualquer processo seletivo, como se trata dessa parceria, tinha que ser voltado especialmente para esse grupo de pessoas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós, então, estabelecemos qual é o processo seletivo que vai se dar. Então, o processo seletivo, nesse caso específico, como em 2 outros cursos da Universidade Federal, é o currículo do ensino médio, de forma muito objetiva, de forma muito pragmática. A gente precisa ver o currículo do ensino médio, ver a média aritmética desses que passaram ali e fazer uma prova de redação, né, que vai ter uma avaliação em cima dessa redação, e aí consolida esses 2 processos, selecionamos 80 pessoas a partir daí. Esse é o processo seletivo. A gente tem isso, portanto, em relação à educação escolar quilombola, que é outro curso da Universidade Federal destinado
a pessoas quilombolas, formação de professores, né? E temos também em relação à licenciatura intercultural indígena da universidade que a gente faz voltado para as populações indígenas, né? Veja só, nunca houve nenhum questionamento sobre essas outras práticas. Por que será? E por que agora? Pois é, será que tem a ver só com o curso de medicina, né, que diz respeito a um curso que é muito poderoso, não o curso em si, mas as pessoas que circulam em torno do campo médico, né, que querem regular a vida das instituições a partir disso. Veja só, vamos fazer um trocadilho aqui, né? Nós estamos fazendo uma parceria com o Pronera, né? Mas, no caso das instituições de medicina, de formação médica, tem também o Painera, aquele que pode pagar, né? Então, é uma situação em que a política pública, quem paga é o governo federal e as universidades executam essas políticas públicas, né? E, no caso específico, daqueles que podem pagar, ninguém questiona. Ninguém questiona, absolutamente. Então, eu acho que a preocupação com a formação médica ela é real e a Universidade Federal nunca abriu mão dessa preocupação. Jamil, veja só, quem entra no curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Ele vai, primeiro, fazer um curso que tem 6 anos de existência, você vai ficar 6 anos dentro da universidade, certo? Você vai passar por uma carga horária de mais de 8.000 horas, certo? Você vai fazer um internato, que é praticamente 60 horas semanais de dedicação, e vai conviver com outras práticas dentro dos hospitais, né? Viver isso, etc. Então, a gente, na verdade, está selecionando hoje não um médico, não. A gente está selecionando o candidato que vai passar por todas essas etapas de formação e vai ser médico depois de 6 anos. Certo? Com todos os processos avaliativos rigorosos que as universidades estabelecem, de forma não combinada, uma disciplina é um professor, outra é outra, etc. Então, assim, tem que passar em todas as disciplinas. Então, está sendo visto de forma muito preconceituosa, né? Porque se trata, no meu entendimento, de uma população que tradicionalmente foi alijada, né? alijada desse processo, né? Então, assim, eu tenho muita clareza disso. A universidade tem um compromisso também de promover a inclusão social e a reparação, né, em relação a esses grupos. E se trata de uma turma extra. A gente não está fazendo um curso regular, né? Sim. A gente está fazendo uma turma extra. Eu espero, sinceramente, que essa experiência da Universidade Federal também inspire outras universidades para pensar suas práticas, né, e ampliar as políticas de acesso para a gente resolver uma questão que é muito presente e séria na nossa sociedade, que é a falta de médicos, né, no interior. Lembra um pouco a polêmica toda que foi gerada com mais médicos, né? O senhor consegue associar? Pois é, a mesma experiência, né? A gente havia também muito preconceito, etc., mas, assim, afinal de contas, a população precisa ser assistida, né? E você tinha aquela situação lá atrás, né, e os mais médicos veio e, de certa forma, resolveu, digamos, essa situação, colocando médicos em regiões que, tradicionalmente, os formados aqui, né, não iriam para lá. O senhor falou em lacração aí, falou em painera, usando o neologismo. Aí lembra o quanto a situação atual é um pouco injusta socialmente, porque são os filhos da elite que estudam antes do ensino superior nas melhores escolas pagas, e aí, quando chega na hora do vamos ver, vai para a escola pública, né? Isso. Então, essa é uma coisa interessante. Nós temos assistido um movimento muito bonito no Brasil, sabe? Já tem aí uns 20 anos que as políticas de democratização do acesso, as políticas de democratização das universidades, ela tem causado um fenômeno novo, que é a diversificação da população estudantil. Então, você teve, no primeiro momento ali, o Reúne, teve a política de interiorização, tanto é que nossa universidade hoje está em Vitória de Santo Antão, estamos em Caruaru, estamos em Sertânia. Isso significa levar lá para o interior, onde as pessoas moram com sua família, têm suas relações de afeto, né, pisa a sua terra, né, para estudar, portanto, ali pertinho de casa, né? Não é o caso aqui desse reitor, que teve que sair de Oricuri em algum ponto para vir para cá, e a gente sabe, né, as agruras que são para viver esse processo, né? Então, essa política de interiorização foi muito importante. Depois
você teve a questão das cotas, e houve muita resistência às cotas. As cotas estabeleceram que 50% de todas as vagas em todos os cursos e turnos deveria ser preenchido por meio do sistema de cota. Escola pública e uma fatia da renda ali, um salário mínimo e meio naquela ocasião, que tem uma dimensão de renda. Isso foi consolidado, tá certo? Um outro passo foi estabelecer cota para o serviço público. Então, lá atrás, ainda, se eu não me engano, no governo Dilma, 20% das vagas para técnicos e para professores tinham que ser também por meio do sistema de cota. Então, você democratiza o processo, né? E agora, assim, nós estamos dando mais um passo nesse sentido, né? Criando uma política específica para fortalecer esse processo. Não é rigorosamente assim, uma política que vai resolver, porque ela é uma iniciativa da Universidade Federal em parceria com o Prunera, mas ela responde a uma necessidade real da população, né, para que a gente possa caminhar dessa forma. Mas dando certo, sendo comprovado, de repente poderia escalar, né? Imagino. Eu imagino que poderia escalar, sem sombra de dúvida. Assim, tem algumas coisas que os parlamentares, né, eu acho que poderia se preocupar em fazer uma discussão. Aqueles que estudam nas universidades federais, né, em cursos da nossa universidade, poderia, por exemplo, ser bem remunerado, como um estágio civil, alguma coisa dessa natureza, para exercer durante um determinado período a sua profissão em áreas que o governo... Menos assistido. Menos assistido. Então, em vez de você estar entrando com recurso, tá certo? Tipo essas liminares, esses recursos, como entrar lá atrás, na época das cotas, né? Entrar no STF para derrubar, e agora estou entrando em relação à universidade, né? A gente tem que impulsionar isso para fazer isso. A educação tem que abrir portas, tem que conectar pessoas, né? A gente não pode estar fechando as portas, né? Então, assim, eu acho que é muito preconceito em torno dessa questão, tem muita desinformação, né? E pessoas querendo surfar em uma instituição séria como é a universidade, que vem se dedicando há praticamente 200 anos para formar gente, porque se você considera do nosso primeiro curso, que é o curso de Direito, né? Nós vamos fazer agora, em 2027, 200 anos de existência. E a universidade vem fazendo um esforço tremendo, muito resiliente, né, para formar quadros, contribuir com a pesquisa, fazendo projeto de extensão, para fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Vamos fazer um parêntese agora enorme, para falar dos Estados Unidos e Trump. Como educador, como é que o senhor viu essa tentativa do governo lá, central-americano, de podar as universidades? Tipo assim, só lhe passo dinheiro se você fazer o que eu quero. Não tem autonomia. Isso lhe estarreceu? Como é que o senhor recebeu? Pois é, isso é um absurdo, né? Isso é uma prática muito comum da extrema-direita, né? Querer fazer o alinhamento das instituições que visam produzir ciência, tecnologia, que efetivamente estimula e desenvolve o pensamento livre, o questionamento, a formação crítica, a autonomia. Então, assim, essa é mais uma etapa dessas políticas. Aqui... O senhor vê a relação entre? Totalmente. Na época do governo Bolsonaro, por exemplo, o ministro... Weintraub? Esse mesmo, né? Ele cortou recurso de algumas universidades, dizendo que estavam fazendo balbúrdia, né? E que, se não fizesse o que ele acha que deveria fazer, ele não colocaria dinheiro. Entre elas estava a UNB e a Universidade Federal da Bahia, né? Então, ameaçou, cortou e depois, por força da lei, ele foi obrigado a restituir o recurso das universidades, né? Como nós estamos num regime republicano e nós temos instituições muito bem consolidadas do ponto de vista da defesa, né, das instituições democráticas, né, nós conseguimos reverter. O que está acontecendo nos Estados Unidos é um pouco disso também, né? Imagina, você tem instituições, né, que já têm alguns prêmios Nobel na sua história. Como Harvard, né? Exatamente. E o presidente dos Estados Unidos, portanto, fazendo chantagem. A universidade não se rendeu, pelo contrário, eles podem continuar com a sua política, que nós vamos continuar com a nossa. Porque eles são muito capitalizados e podem aguentar o tranco, né? Eles tem são... bilhões em fundos. Eles têm
os fundos de investimento, eles têm uma política consolidada, sem sombra de dúvida, né? Nós temos uma situação muito diferente, sobretudo das universidades públicas federais. Não é o caso, nesse momento, da Universidade de São Paulo, ou as 3 universidades de São Paulo, que também tem um sistema de financiamento diferenciado em relação às demais aqui no Brasil. Mas nós temos, pelo contrário, aqui nós temos um conjunto de leis, né, e de práticas que protegem as universidades, embora estejam subfinanciadas, né? Isso. Qual foi o baque que vocês tiveram em termos de orçamento com o governo Bolsonaro? Eu vou dar um dado que eu acho que eu estou falando de dados nominais. Em 2014, todas as universidades federais tinham um orçamento de 8 bilhões e 100 milhões para fazer a manutenção, certo? E fazer o funcionamento, né? 2014. Em 2021, portanto, o 3º ano do governo Bolsonaro, a queda entre Temer e Bolsonaro foi tão acentuada que nós ficamos ali na ordem de 4,5 bi. Então, de 8 para 4,5. Esse praticamente chegou ao patamar mais baixo da série histórica de investimento. Em 22, teve uma pequena recuperação ali, por razões internas, e em 23, com o governo Lula, foi injetado ali naquela PEC da transição, não sei se você lembra, teve toda uma negociação em torno da PEC da transição, foi injetado ali no orçamento das universidades 1,750 bi. Aí teve uma recuperação. E ficou na faixa de 6, certo? Uhum. E hoje está na faixa de 6,5 bi. Nós estamos praticamente 1,6 bi a menos em relação a 2014. A Universidade Federal, por exemplo, em 2014, tinha um volume de recursos, certo? De 213 milhões para manter a universidade. E hoje está em 170. Como é que se vira nos 30 para conciliar esse desencaixe? Pois é, essa é uma situação, a gente é obrigado a cortar serviço, você termina fragilizando, né? Diminuindo os contratos. Você, por exemplo, nós fomos obrigados agora a suspender as viagens de campo da universidade. Uhum. Então, aquelas coisas que são essenciais a gente tem mantido. A gente tem feito muito com pouco dinheiro dentro da universidade, né? Uhum. Mas você é obrigado a fazer um ajuste geral, porque a conta não fecha. E se considerar a inflação do período, né, a inflação é bastante acentuada nesses últimos 10 anos, a gente continua numa situação delicada, né? Eu vou fazer só um registro aqui. Falar em educação, a gente tem como patrocinador do podcast o Instituto Tigedu, que é conhecido por sua credibilidade. E tem também, se você não acredita, a gente está em pleno polo digital, mas se não tivesse uma linha dedicada, vivia caindo a nossa internet aqui. Então, agradecer também o pessoal da 2D. Então, como eu disse, agradecer a 2D Telecom. Sigamos. Voltando à vaca fria, como você dizia antigamente, como a UFPE pretende acompanhar e garantir que os formandos por esse curso, ou deste curso especial de medicina, permaneçam atuando em regiões rurais ou mais carentes, conforme a motivação do programa? Porque a gente sabe que, às vezes, a natureza humana leva a uma... A palavra não é cobiça, né? A busca por melhor remuneração, melhor... moradia, e às vezes as cidades do interior não oferecem isso e a região metropolitana, haja visto, né, consegue ofertar e as pessoas naturalmente migram. Esse risco aqui foi minimizado, ele também existe? Deixa eu primeiro colocar para você que eu acho que os governos, né, teriam que fazer investimentos na infraestrutura de saúde do interior de maneira geral, para evitar, né, para evitar com que esse movimento sempre para as capitais continue. Uhum. Então você precisa ter infraestruturas. O sujeito se considerar confortável, né? Isso, você forma bem, faz tudo, mas chega lá não tem a infraestrutura adequada para o exercício da profissão. Então é necessário que a gente desenvolva política nesse sentido, tem boas estruturas do ponto de vista hospitalar, ambulatorial, de exames, tudo isso precisa estar bem consolidado no interior, né? Eu falo aqui de uma pequena experiência da Universidade Federal, que nós levamos, por meio de emendas parlamentares, veja só, o núcleo de prevenção à cegueira do Araripe, que foi lá para Uricuri, né, a minha cidade, mas, na verdade, foi uma articulação com
todas as cidades ali do município. Subregional, né? Subregional. E já fizemos ali mais de 400 cirurgias de catarata. As pessoas deviam ver assim, o quanto favorece a própria região metropolitana, porque não tem aquela convergência toda, né? A gente sofre muito isso, Jamil, daqui com o Hospital das Clínicas, né? O Hospital das Clínicas atende gente de todos os municípios aqui do estado, além de gente de outras cidades aqui dos estados vizinhos, né? Se essas estruturas mais, digamos, especializadas também fossem descentralizadas, isso teria um impacto tremendo. Eu estou dizendo isso porque a sua pergunta suscita uma resposta como essa, né? O que acontece assim, nós temos dados, né, do Pronera, dos cursos que já foram realizados, né? O Pronera já formou mais de 200 mil pessoas, está certo? São 27 cursos de graduação em andamento atualmente no Brasil, em veterinária, agronomia, direito, licenciaturas, de geografia, de história, pedagogia, dentre outros, né? E os dados dos... Todos esses sem polêmica também. Nenhuma polêmica, né? Mas medicina é sempre assim, né? Vamos dizer dessa forma. Aliás, teve uma certa polêmica que também foi derrubada lá atrás, que o ministro Fachin coordenou, como professor, ele era professor naquela ocasião, um curso de direito para o Pronera. E ganhou também na Justiça. E hoje temos advogados que, inclusive, nós queremos convidá-los a vir ajudar a gente para defender o curso de medicina e a gente poder fazer isso, né? Então, o ministro Fachin coordenou aquela ocasião e foi vitoriosa. Então, os dados estatísticos demonstram que essas pessoas formadas, elas voltam a atuar nas regiões específicas que demandam, né? E o nosso curso de medicina lá de Caruaru, nós temos a estatística que é muito positiva, que quase 60% daqueles que se formam naquele curso atuam nos municípios da região, o que é muito positivo, né? A gente precisa, portanto, criar outras formas de incentivar, tanto do ponto de vista... Tem que ter dinheiro no meio, não adianta, o pessoal... Não adianta. Quem trabalha quer também ser bem remunerado, é natural. Então, botar dinheiro também no bolso de quem trabalha, paga bem, mas levar infraestrutura para o pessoal poder se sentir contemplado, né, com essas alternativas, né? Perfeito. Olha, dando sequência, o senhor já foi na Câmara dos Deputados, já foi no Senado falar pela UFPE? Eu recebi o convite ontem, um convite para comparecer no Senado, no Senado Federal. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou nessa quarta-feira a convocação dos ministros da Educação, Camilo Santana, cearense, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para explicar o edital que abre vagas para esse curso de medicina exclusiva. Qual a sua expectativa? Vai ser lacração? Vai ser... Pois nós fomos também, recebemos o convite. Sim, além do senhor. Do reitor também recebeu. Estamos à disposição do Senado Federal. Acho que tem sido, como eu disse aqui, objeto, né, dessa disputa, infelizmente, de narrativa. A universidade, eu ressalto isso, né? São duas dimensões. A universidade tem autonomia, está fundamentado bem na legislação, né? Então isso está bem consolidado, e o Pronera é uma política pública de longo prazo. Então, duas características importantes. E nós vamos, com toda tranquilidade, fazer a defesa, né, das nossas políticas, das nossas ações, em todo e qualquer espaço, né, que formos chamados. Eu sei que o governo Lula, né, é seu patrão, né, o senhor trabalha para o Estado brasileiro, mas não corre o risco de criar um novo, mais médicos, em função dessa celeuma toda, que foi prejudicial para a imagem do governo, né? O governo criou Dilma na época. O governo criou mais recentemente mais especialistas, né? Eu não conheço mais profundamente, mas assim também a ideia é muito inteligente. Você pega aquelas pessoas ali, o que não está diretamente alocado nas empresas privadas, né? E consegue destinar recursos para o pessoal suprir essa carência do próprio SUS. Que é uma necessidade. Você tem filas enormes, você tem uma... Aí ninguém reclamou, né? Ninguém reclama, está entendendo? Mas é uma iniciativa importante, né? Eu não acho que, nesse caso, se associar a um mais médico, mas é digamos assim, uma forma de olhar, de você fazer a formação de médicos, tendo em vista uma nova política de saúde. Nós temos que aprofundar a política preventiva de saúde, né? Nós temos feito, o Brasil, de maneira geral, é muito medicamentosa, muito hospitalamentosa, aquela coisa toda, né? Então,
a gente precisa fortalecer isso, né, para trabalhar de forma mais preventiva, e eu acho que esse curso também vai dar um novo gás a esse processo. Perfeito. Olha, meu produtor, a família Lima aqui, Pedro Lima, sugeriu aqui uma pergunta que é um pouco política. Vamos lá. O autor de Torto Arado, veja como ele foi longe, Itamar Vieira Júnior, defende que no Brasil existe um racismo fundiário. Na tribuna da Alep, o deputado João Paulo falou de racismo também, quase que na mesma linha. Nessa toada, de que forma a universidade considerou o histórico de racismo fundiário ao estabelecer que beneficiários do campo, assentados, quilombolas, etc., compusessem o público-alvo desse edital? Creio que... Olhando para aqui, para falar... Creio que, assim, não é sério, eu acho que tanto a fala do deputado, né, quanto de Itamar Vieira, né, isso. Estão corretíssimos. Existe, sim, um racismo estrutural, um racismo fundiário, porque quem vem fazer medicina, nesse caso, são pessoas negras, certo? Pessoas quilombolas, pessoas do campo, né? Se fosse, com todo... Respeito. É difícil dizer isso aqui, mas, assim, se fosse o menino ou a menina branca de determinados colégios aqui de Recife ou de outras capitais, né, não haveria, portanto, esse tipo de polêmica, porque, tradicionalmente, é esse grupo que estuda, né? Então, assim, existe, sem sombra de dúvida, esse tipo de racismo, né? Além da polêmica gratuita, das pessoas que procuram os likes, que procuram essas questões que está ligada à mídia de maneira geral. Então, eu estou de acordo tanto com a fala do deputado João Paulo, né, quanto com o diagnóstico aqui do racismo fundiário. E como é que se combate isso? Normalizando que, com o tempo... Combate fazendo enfrentamento. As instituições têm que fazer enfrentamento, né? Está amparado na lei, obviamente não está fazendo... Tanto é que o parecer do desembargador diz que a gente não está fazendo nenhuma inovação jurídica, ele está simplesmente assentado na lei atualmente. Então, tem que fazer o enfrentamento, fazer o debate, fazer a conscientização, fazer a discussão, para que a gente possa fazer isso. Acho que foi na terça-feira, nós tivemos um título de professor emérito lá na Universidade Federal, da professora Cristine Dabá, e ela usou, alguém usou uma expressão, foi o professor José Marcelo, que casa bem com esse processo. Ele falou de rurofobia. Sério? Sério. Ou seja, ele estava falando ali dos anos 80, 70, que existia uma fobia às pessoas que moravam, portanto, no campo, né? Preconceito, etc. Então, esse caso também é uma atualização dessa temática. Gente, quem vai fazer a atuação médica daqui a 6 anos, a 7 anos, é um médico formado, não é quem está entrando hoje. Ele vai passar por um processo de transformação muito expressiva. Eu creio, assim, por isso que eu sou um defensor muito firme dessa questão, né, que é a força transformadora da educação, a força transformadora do conhecimento e das práticas médicas que serão consolidadas, né? Você sabe que, para a gente desenvolver esse hábitos, né, usando aqui a expressão de Bourdieu, né, leva tempo para desenvolver e adquirir o hábitos para você exercer determinadas profissões, a sua, por exemplo, ou qualquer outra. E vai ser isso com quem vai ser formado em medicina para atuar, né? Mas eu não sirvo de exemplo, não, que eu sou fraco. Eu vim da Unicap, brincando. Você é genial, rapaz. A Unicap me deu a oportunidade de, né, conseguir o canudo. Na época era exigido, hoje em dia nem é. E sou muito grato à Unicap. Por falar em universidade, vamos fazer um registro aqui rápido, viu? A minha repórter Sinara Maíra, ela é laureada da UFPE. E está ali olhando a gente. Eu sou metido, eu só contrato laureado. Que é para poder botar o sarrafo lá em cima. E aí oferecer qualidade nas reportagens, inclusive na maneira de apresentar, né? Antigamente chamava furo de ângulo, ou seja, todo mundo tem, mas qual é aquele mote que você vai puxar que vai se diferenciar? Falando aqui, o senhor falou de jornalismo, eu me lembro que eu fiz um estágio um bom tempo lá na Gazeta Mercantil, e uma coisa que me chamou a atenção era justamente isso. Eles tinham como prática, como um jornal muito segmentado, eu acompanhei, ia para várias coletivas, e a editora perguntava
Estão falando do que aí? O que é que o pessoal mais perguntou? O que sinalizaria a direção das pautas, né? Foi isso. A edição, ela ouvia o relato de todos os motos possíveis, aí vamos por aqui. Aí, uma vez eu fiz, rapaz, por que a gente não vai com a maré, com todo mundo? Porque se todo mundo está achando isso aqui mais interessante, simples, a pessoa não vai assinar a Gazeta Mercantil e ler o que todo mundo já deu. Vamos puxar por esse ângulo aqui, que é diferente e vai dar justamente essa conotação de diferenciado, né? Não, a gente não quer ser melhor que ninguém, a gente só quer ser diferente. Voltando à vaca fria, vamos lá, pela segunda vez. Considerando que muitos assentados enfrentam dificuldades estruturais, como internet, transporte, ensino médio, com menos recursos, como a UFPE avalia que esse edital poderá mitigar essas desigualdades no curto, médio e longo prazo? Os recursos do programa visam também dar apoio a todos os estudantes. De que maneira, Então, na prática, diga lá? Os estudantes vão receber apoio financeiro, né, para poder ter os deslocamentos para vir para cá, no caso, para o campus de Caruaru, para hospedagem. Então, nós teremos uma assistência especial. A política é muito interessante, porque ela olha de forma integral quem participa do curso, né? Então, isso a gente já está planejando, o recurso chega aqui, ele vai ser executado pela nossa fundação, a nossa Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade. Terá um coordenador financeiro, que é o coordenador do curso, que vai fazer a autorização. Então, visa cobrir todos os aspectos da formação, da estadia e da participação dos estudantes nesse processo, né? Então, a gente está muito tranquilo quanto a essa dimensão. Perfeito. Eu não sei se eu estou me repetindo aqui, mas vou seguir o meu roteiro. O edital desse polêmico concurso prevê critérios diferentes de seleção: redação, histórico escolar, fora do Enem, SISU. Como se equilibra a exigência de qualidade acadêmica com a necessidade de compensar, que o senhor frisou muito bem, essas desigualdades que começam desde o acesso à educação básica, especialmente para a população do campo e majoritariamente negra? Como é que faz para ter essa garantia aqui? Afinal, vocês têm que manter a credibilidade, né? E uma das características fundamentais de uma instituição escolar, e especialmente da universidade, né, é manter a excelência e manter a qualidade. Ela nos diferencia das outras instituições da sociedade. Então, a universidade não abre mão da excelência, não abre mão da qualidade e vai trabalhar para isso. Mas ela não pode ser também uma instituição avessa à inclusão, né, e à democratização. Então, ele tem que fazer o esforço para incluir e ofertar as condições para quem está aqui alcance, portanto, a excelência. Esse é um princípio das políticas de cota, é um princípio do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, é um princípio de você ter restaurantes universitários dentro da universidade para ofertar as condições para os nossos estudantes. Nós temos aqui em nós temos aqui em Recife restaurante, temos lá em Caruaru, queremos colocar em Vitória. E peço aos deputados que fazem a crítica que destinem recursos para a Universidade Federal, né, botem dinheiro na nossa universidade, para a gente executar políticas. Nós precisamos de recursos para recuperar o nosso orçamento, né? Então, em vez de ficar se queixando disso, estamos abertos a receber recursos aqui, seja para programas específicos, para restaurante universitário, para bolsas, destine ônus para a Universidade Federal, destine recursos, que a gente precisa de recursos. É isso que vai fortalecer, portanto, a pegada boa da excelência no que diz respeito, portanto, a um curso como esse. Ouvindo o senhor aí com essa fala bastante diplomática, mais incisiva, eu me lembrei de José Simão. Eu quero saber se eu entendi direito. Ele diz assim: gente, mais ética na demagogia. É isso mesmo? Mais ética na demagogia, corretamente. Não, porque assim, até parece que essas figuras públicas importantes, né, não conhecem a história do subfinanciamento das universidades, não conhecem a dificuldade orçamentária. Claro que conhece. Esse reitor aqui, assim, eu tenho um compromisso com minha comunidade em defesa da educação pública e falo abertamente. No atual governo, já fiz várias falas dizendo que a gente precisa recuperar o orçamento, como fazia no governo passado, né? É importante destacar isso. Então, nós precisamos do apoio da bancada pernambucana. Eu digo nós, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Univasf, que está lá em Petrolina, a sede, os dois IFs,
né? Eu estou falando das públicas federais aqui, mas pode ser extensivo também à estadual, precisamos do apoio. E o apoio significa a destinação de recursos importantes para que a gente possa fazer isso. Sobretudo do compromisso de recuperar o orçamento das universidades, né? Porque, assim, isso também precisa ser feito, né? Então, é isso. Essa frase que você está colocando é perfeita do Simão. A gente precisa do apoio, né? Não tenho interesse aqui de citar nomes de ninguém, etc., porque não é por aí. Eu faço uma política muito de agregar, de defender a minha universidade, né? De respeitar as figuras. A gente está num sistema democrático, todo mundo pode se expressar. Agora, Mendonça Filho foi ministro da Educação, está na lista dos críticos que alvejaram o programa, né? Fez manifestações em redes sociais. Lhe chocou pelo fato dele ter passado pela educação no ministério ou não? O DEM, na época, que era o partido, foi um dos partidos que entrou com uma medida contrária às cotas, se eu não me engano, em 2012, 2013. Eu fiquei pensando, não sei se eu estou exagerando, que é um pouco o DNA dessa política, né? De você ver as coisas de forma bastante elitizada, né? Voltadas para as elites, etc., né? Então, assim, o ideal, do meu ponto de vista, é que todos que conhecem a educação, trabalham para a educação, precisam fortalecer os movimentos, né, de abrir as portas para incluir, né? Então, me choca esse tipo de postura, eu discordo profundamente desse tipo de postura. Inclusive, assim, eu gosto de destacar aqui, eu já disse em outros momentos, Jamildo, assim, nem o CIMEP, que é o Sindicato dos Médicos, nem o CREMEP procurou a universidade para conversar sobre esses temas. Eles simplesmente judicializaram, certo? Ou jogaram nota na internet. Exatamente. Eles, assim, ninguém fez a procura para a gente ter um diálogo, etc., né? Que seria o ideal. Até para não estou contente. Institucional, né? E que nós recebemos, né, com todo respeito, com todo carinho, em todas as formaturas, né? Representações do CREMEP, do Sindicato dos Médicos, como fazemos em outras áreas também de conhecimento, mas não fomos procurados, está certo? Bom, está aí assentada essa questão, a liminar foi resolvida, eu simplesmente gostaria de que a gente encerrasse esse processo para a gente dar continuidade a essa iniciativa da universidade e resolver essa questão de uma vez por todas. Vamos aguardar. Como a UFPE... Mas deixa eu fazer um agradecimento aqui aos procuradores aqui, procuradores regional federal, né, que fizeram um trabalho brilhante, né, assim, em defesa da autonomia da universidade, em defesa dessa política pública. Então, eu quero agradecer, não vou citar nomes, são muitos, né, que estão apoiando a universidade. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, aproveitando aqui a oportunidade de estar com você, né, a todos os procuradores e procuradoras envolvidas que têm apoiado a gente. Bastante justo, estou dando trabalho para esse povo, né? Mas, sendo provisório, uma liminar, o senhor não teme que até domingo apareçam outras em sentido contrário, de maneira que você não consiga ter uma estabilização como o senhor gostaria? Vamos ver o que acontece, porque, na verdade, você teve... a mesma decisão duas vezes, né? Agora que deve ir depois para a turma, né? Então, na nossa leitura está consolidado o entendimento do ponto de vista jurídico, do ponto de vista normativo. Nós já temos essa segurança quando encaminhamos a medida dentro da universidade e, por essa decisão, então, consolida ainda mais o nosso entendimento. Perfeito. Como a UFPE pretende lidar com a dimensão simbólica e social dessa nova turma, que representa o ingresso de jovens vindos de assentamentos dentro de um ambiente ainda marcado por desigualdades raciais, e de classe? Tem um ganho, apesar de toda a polêmica? Essa tua pergunta é tão boa, porque, assim, você já imaginou... Eu tenho um bom produtor, viu? Não, você já imaginou... Não, é boa mesmo, porque você já imaginou a dimensão simbólica de você ter na sua casa, né, numa determinada região, de um assentamento, numa roça, etc., alguém que está sendo formado em medicina. E essa pessoa vai ser um exemplo para os demais, que é possível para seguir, os demais, né, para a sua família, para o vizinho. Tem uma dimensão simbólica profunda. E isso é transformador do ponto de vista dessas relações. E também reafirma, né, digamos assim,
reafirma importantes demarcadores, né, da luta contra as questões raciais, as questões de discriminação de classe, etc. Então, essa pergunta é tão importante, e eu creio tanto nela, porque eu sou fruto disso. Quem veio... Embora não voltado para a medicina, né? Assim, eu sou fruto dessa transformação pela educação, posso dizer isso. Me dediquei só a essa área, considero que tem um êxito bastante consistente na minha trajetória, sou muito feliz, sou muito realizado. Então, para quem vai ter uma filha ou uma filha ali, para o seu pai, para a sua mãe, para os vizinhos, irmão, etc., é de uma dimensão simbólica transformadora, alicerça boas práticas sociais, sabe? Eu creio nisso. Então, eu até agradeço por essa questão que você me coloca, porque quem estuda, entre outras figuras como Bourdieu, que estuda a trajetória e o êxito escolar de grupos tradicionalmente excluídos, demonstra a força transformadora, né, de 1, 2, no caso aqui 80, né, para levar essa prática para frente e estimular um processo de transformação social e educacional. Perfeito. Agora, uma pergunta também muito prática. O racismo não vai embora, o preconceito não vai embora. Como é que fica a vida dessas pessoas que passarem nesse concurso especial, nessa seleção especial? Inclusive, já estou curioso, vou botar aqui a minha equipe esse desafio antes de entrevistar o primeiro colocado dessa lista, que ele coisa espera. Boa. Pois vão ter, assim, como eu disse, vai para o enfrentamento, tem que ir para o debate, para a discussão, né, para o diálogo, porque eu acho que não tem outra forma. Quando se trata de inovações sociais, né, quando você inventa uma nova tecnologia, inventa um computador, um telefone, etc., as coisas são bem pacificadas do ponto de vista desse processo. Mas inovações sociais mexem com interesses, né? Sim. E mexer com interesses é sempre muito, muito problemático, né? Então, vão receber apoio do nosso... Nós temos na Universidade Federal um largo grupo de apoio, que a gente chama do NAS, que é o Núcleo de Assistência à Saúde, NASE, perdão, do estudante. NASE? NASE. Meu Deus. Lembra? NASE fazia, faz não. Não, NASE é Núcleo de Assistência à Saúde do Estudante. Certo? Então, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, assistentes sociais. Psicólogo, com certeza, vai precisar. Pois né? Então, esse grupo vai ficar também à disposição para apoiar os nossos estudantes, né, e a gente consolidar. É uma política muito bem consolidada dentro da universidade, é a nossa política de assistência estudantil. Eu ia falar sobre a questão da estabilidade do processo, mas o senhor já adiantou aí que vai postergar um pouco, né, o início das turmas, mas vai acontecer. Não sei se vale a pena esse aqui. Medina tinha ligado para a gente e sugerido um debate. O senhor topa, já que o senhor falou que tem que meu Deus, acabar com a chamada falsa informação. Quem é Medina mesmo? Vereador do Recife, quase. É? Eu nem sabia que tem um vereador com esse nome, entendeu? Então, vou aspirar aqui. O programa é destinado a um grupo bem mais amplo do que aqueles que vêm a público, de forma oportunista e, às vezes, com desinformação, afirmou o reitor. Então, não tem debate com ele. E Calheiros? Calheiros é da área médica. Valia a pena? Calheiros é uma pessoa que tem uma boa relação com ele, né? Mas mesmo assim, ele entrou contra vocês. Me surpreendeu o fato dele não procurar a gente para dialogar também. O senhor ficou o quê? Triste? Não, assim, porque a gente tem... Nós já tivemos reuniões no gabinete para discutir a questão do Memorial de Medicina, pedimos o apoio, portanto, do sindicato, pedimos o apoio do CREMEP para a gente desenvolver essas ações em parcerias, não fomos para frente, por razões... Veja, assim, não estou querendo comparar aqui não, mas assim, a gente fez uma excelente parceria com o CREA, né, para a recuperação daquele prédio da Escola de Medicina, da Escola de Engenharia que fica aqui na Rua do Hospício, com o Adriano, a Lucena, a gente está caminhando nessa. E a gente fez uma proposta também de parceria junto ao CREA, CREMEP, não conseguimos avançar, né? Mas tem espaço para o diálogo, né? Estamos aí à disposição. Estou aqui à disposição para conversar com qualquer pessoa sobre isso, fazer discussão, debate, então não tem nenhum problema, estou à disposição. Então vamos marcar que vai ser pegar fogo. O senhor atribuiria a esse ambiente novo de internet esse tipo de reação? O pessoal gosta muito de likes, né?
gosta muito de fazer a lacração, né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu não conheço esse vereador, na verdade, nunca ouvi falar dele, está entendendo? Então, talvez seja o caso de alguém que está querendo surfar na história de uma universidade que tem muitos anos de vida e um serviço prestado à sociedade de forma muito concreta. Então, assim, se for para mim discutir com essas figuras, eu preciso conhecer um pouco antes para saber se são pessoas sérias, merecedoras, portanto, de respeito e de um debate. Entendi. Uma coisa importante é que a gente já está concluindo aqui, né? Voltar para a questão da suplementariedade. Não está tirando vaga de ninguém, né? Isso é que é importante relatar. Não, no caso, é uma turma extra de 80 vagas, né? As 80 vagas regulares do curso de medicina de Caruaru permanecem da mesma forma. Nós estamos criando turma extra, né? 80 vagas extra. Em Recife, nós ofertamos 140 vagas de medicina, no curso de medicina, e nós temos, portanto, 240 vagas de medicina regulares, à ampla disposição. Deixa eu falar um outro tema um pouquinho aqui para você. Vamos embora. Não, eu falar assim também que a gente está trabalhando. Você sabe que aquele prédio que antigamente onde funciona a Sudene, né? Ele hoje pertence à Universidade Federal de Pernambuco. Prédio, né? belíssimo. Olha, prédio belíssimo. o senhor me lembra, trouxe uma lembrança maravilhosa, porque, como repórter, tive a oportunidade ali de cobrir várias reuniões do CONDEL, né? Conselho Deliberativo. Aí era tão fantástico, a gente se sentia tão importante como jornalista, porque vinha a ACM, vinha, né, os ministros do governo federal. Realmente muito triste que a gente tenha perdido, que foi a ideia de Suassuna, foi essa, né, de você ter tipo uma embaixada do governo federal para o Nordeste. E você tinha discussões e as coisas andavam. Hoje em dia é muito tratado a revelia nos gabinetes, vai botar para lá, vai botar para cá, fora do escrutínio público, o que é muito ruim, sabe? Eu falando como repórter que a gente, poxa, era muito bacana. Era um dia de festa quando você tinha a reunião do Conselho Deliberativo naquele prédio, porque vinha gente de todo o Nordeste, vinha gente do governo federal para discutir a região, discutir desenvolvimento regional, econômico e social. E eu acho que a gente perdeu um pouco com o esvaziamento da Sudene. Mas eu fiz um parênteses enorme, o senhor falava do prédio. Não, para dizer que ele hoje pertence à Universidade Federal de Pernambuco. O nome do prédio agora é edifício Celso Furtado, em homenagem... Perdão, eu equivoquei, falei Suassuna, porque é outro valor grande da região, mas Celso Furtado. Celso Furtado, isso. E nós estamos fazendo um trabalho de ocupação dele, né? Então, assim, nos 3 primeiros andares, o prédio é enorme, então na metade para cá... nós estamos implantando o nosso parque tecnológico e científico. Talvez no início do próximo ano, ali por volta... Vai ser um segundo porto digital? Vai ser um segundo porto digital. Na verdade, vai ser digamos assim, um fortalecimento do ecossistema de inovação aqui do estado de Pernambuco. Nós já temos 42 startups dentro da universidade e a ideia da gente é agrupá-las naquele prédio, uma parte ali. Aí depois temos 3 institutos. Tem um instituto ligado à segurança cibernética, que a gente está implantando lá. Temos também um instituto sobre sociobiodiversidade da Caatinga. São recursos em parceria com a FINEP. A FINEP está financiando essas iniciativas, né? E fizemos também, Jamildo, um contrato com o BNDES. E o BNDES, portanto, está fazendo o estudo da viabilidade socioeconômica do prédio, porque esse prédio ele não entra no orçamento da universidade, porque é muito grande, etc. Eu ia lhe perguntar, como é que faz para financiar isso aí? Isso. Tudo isso tem sido parcerias. A parceria pública com a FINEP, com outros órgãos de fomento, e agora essa parceria com o BNDES, que contratou um consórcio, e esse consórcio está fazendo o estudo de viabilidade. O estudo está relativamente avançado. Existe possibilidades, está certo, de integrar aquilo ali a questão, por exemplo, a gente está discutindo a viabilidade de ter um hotel, né, a viabilidade de trazer serviços da área de saúde. Para financiar as outras áreas, né? Isso. A parceria com o BNDES implica que a gente vai trazer a parceria privada, obviamente, para lá,
e vai injetar recursos para a gente fazer a recuperação e a manutenção do conjunto do patrimônio Celso Furtado. Que bom. O senhor falou aí de Caatinga, eu lembrei que a gente tem esse bioma, né? Único, e tem lá um parque nacional, já instituído desde 2003, mas que, na prática, não foi levado adiante. Inclusive, Lula está falando que ele deveria ter feito isso, já que retomou o governo. Eu pergunto ao senhor se tem alguma novidade em relação a isso, porque eu sei, visitando, que a universidade teve um papel importantíssimo de levantar toda a questão arqueológica, né? Isso. A Petrobras chegou a fazer um desenho de como seria, mas parece que as pessoas não dão importância. Será porque é no interior, mas Bahia tem. Quem tem feito um trabalho lá mais próximo são as universidades. Você está falando ali do Vale do Catimbau. Do Vale do Catimbau, né? Por exemplo. Não, aí não. A Universidade Federal de Pernambuco e vários grupos de pesquisa desenvolvem ações naquela região, né? Fazendo pesquisa, levantando informações, desenvolvendo publicações, estudantes trabalhando no processo de preservação. Então, tem também um conhecimento bastante consolidado. Tem sítios importantíssimos. Mais uma vez, a questão do financiamento seria importante, né? Ter políticas específicas para fazer o financiamento. Isso pode ser feito pelo governo federal ou pode ser feito também pelo governo do Estado, pela FACEP e outras instituições. Então, é necessário uma ação mais coordenada em torno dessa pauta que você está destacando. Eu acho isso fundamental, acho fantástico, não só para o turismo, né, mas pela preservação em si, porque você sabe que tem um monte de gente que vai e faz grilagem, daqui a pouco você vai ter que indenizar, fica muito mais caro. Tive a oportunidade de falar com o BNB sobre isso, disse, olha, vocês estão perdendo uma grande oportunidade, tem que mobilizar, até porque o pessoal que se instalar no entorno de um parque que vai servir ao turismo e à preservação vai precisar de financiamento, né? Com a governadora também tive a oportunidade de falar, governadora, isso é uma grande chance, o Nordeste precisa preservar essa região, que é tão bacana lá do Vale do Catimbau. Muito legal. Né? A gente precisa ter políticas que desenvolva, no caso de Pernambuco, né, desenvolva novas centralidades. Isso. Né? Você constituir outros centros, né, que aglutina e que prolifera, portanto, para as bordas e faz seria bom para todo mundo. Desenvolvimento local e regional. Né? Depois, converse com a professora Sávia. A professora Sávia é presidente do Conselho de Administração do BNB e é uma pessoa da área de meio ambiente. Ela seria muito bom, eu posso passar o contato dela, ligar para ela, seria bom uma entrevista com ela, viu? Coincidência, a gente acabou de publicar um artigo que ela mandou para a gente sobre a questão do financiamento, do crédito, como muda a vida das pessoas. E o BNB está batendo recorde, né, de financiamento, especialmente para micro e pequenas. Eu estou já nos finalmente, se o senhor tem um compromisso também, né, não pode ficar mais conosco, mas queria concluir falando do Senado mais uma vez, que chama-se Dr. Irã. Não sei se o senhor conhece, ele é presidente da Frente Parlamentar da Medicina. Tascou lá uma crítica dizendo que era uma anomalia. Abre aspas, um curso de medicina com viés absolutamente ideológico, o que nos causa uma perplexidade extrema. A classe médica se assustou e eu, como presidente da Frente Parlamentar de Medicina, fiquei extremamente preocupado. Vamos abrir um precedente muito perigoso. Eu nunca vi isso. Isso é uma novidade muito ruim para a formação do médico. Para concluir... Isso. A anomalia... A anomalia é ele. É receitar cloroquina naquela situação, né, como foi feito e recomendado por muitos médicos, isso é anomalia. Né? E, por exemplo, você não ter o cuidado, né, de tratar essas coisas de forma mais séria. Então, formação médica consistente, etc., evitará, portanto, que essas práticas se reproduzam, né, como foi no caso recomendado lá atrás por muitos médicos. Né? Perfeito. Quero lhe agradecer a visita. Quando tiver novidade boa feito esse parque tecnológico, volto aqui ou dá uma entrevista para a gente. O site está à sua disposição. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Suas considerações finais. Primeiro, assim, dizer que nós estamos abertos, né, às parcerias e ao diálogo. Né? Por exemplo, se algum outro grupo ou setor entende que nós podemos fazer uma parceria para também abrir as portas para a educação para novos grupos da universidade, terei o maior prazer, junto com as equipes, de receber para a gente fazer essas parcerias.
e ampliar, portanto, o acesso da população à educação de qualidade. Qualquer parte do Estado que a gente puder atuar, a gente está à disposição, né? Fazer um convite também para as pessoas conhecer mais profundamente os projetos da universidade, né? Nós temos muita coisa acontecendo na Universidade Federal de Pernambuco. É importante que a população também conheça e deixar o convite para você fazer uma visita a gente lá na universidade. Vamos embora, vai ser um prazer. Com trabalhos técnicos. Obrigado aí pela opção e mando um abraço para Inácio, né? Tá dado. Agradecendo os trabalhos técnicos de Jário Lima, nosso videomaker. A gente se despede. Voltamos nesse bate-canal qualquer hora. Até a próxima, gente. Até. Muito obrigado pela oportunidade.